ele vai empreender, né? O que move o empreendedor é vencer desafios, é a necessidade de realização. O empreendedor é uma pessoa que tem uma necessidade de realização muito grande, gosta de fazer as coisas bem feitas. O empreendedor é aquele sujeito que empreende em busca de um objetivo. Os empreendedores são movidos a objetivos, quer dizer, tem metas a serem atingidas a partir de uma ideia. O que é uma ideia? A ideia é a primeira coisa que eu botei, que surgiu na minha cabeça sobre determinado assunto. Lembre-se que hoje você tem empresas que fazem entregas rápidas. Mas teve uma época, um sujeito nos Estados Unidos, numa universidade americana, fazendo um trabalho acadêmico, apresentou a ideia ao professor de usar aviões ociosos de noite para fazer entregas rápidas. Nasceu a Federal Express. Federal Express. Qual é? Isso é uma ideia que teve uma inovação. Ele fez uma coisa nova. A partir dessa ideia, o que é que ele vende, que ele diz que vende? A Federal Express vende. Vende tranquilidade. Quando você coloca uma encomenda na Federal Express, você está comprando a tranquilidade que aquele documento vai chegar, aquela encomenda vai chegar. Então, ele teve uma ideia. Ele era um empreendedor, criou alguma coisa nova. O Yahoo foi uma ideia muito interessante, um motor de pesquisa que todo mundo acessa hoje. O Google também foi muito interessante, foi uma ideia também de um empreendedor. O Skype, que você faz ligações telefônicas de um computador para o outro, sem gastar nada com isso. São ideias, são inovações que foram oportunidades. Hoje em dia as pessoas falam em identificar uma oportunidade. Nós defendemos uma ideia mais arrojada, mais polêmica, de que você deve criar a oportunidade. Esse programa, Dica do Empreendedor, a TV Saber criou uma oportunidade para que uma pessoa especializada em empreendedorismo venha aqui falar de empreendedorismo para os nossos assinantes da TV Saber. O que significa isso? A oportunidade é a mãe de tudo. Eu posso ter uma ideia excelente, inovadora, mas se não tiver oportunidade, se não for uma oportunidade no mercado, eu não tenho nada. Porque o risco está entre a oportunidade e o mercado. Porque tudo no fácil tem um risco embutido. O risco nunca vai ser zero. Não é que o empreendedor gosta de correr risco. Ninguém gosta de correr risco. Os empreendedores lutam para diminuir o risco que eles vão correr. O mercado o que é que eu tenho no mercado? Eu tenho a concorrência, tenho a razão de existência do meu negócio, que é o cliente, e tenho a tecnologia. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra concorrência. Por quê? Porque se eu perguntar a você hoje qual é o maior concorrente do canal líder de televisão, você provavelmente vai dizer que é o segundo colocado. Exemplo, o maior concorrente da Globo hoje, muita gente diz que é o SBT, mas não, o maior concorrente do canal de televisão líder é o controle remoto, porque ele pode me substituir. Quem é o maior concorrente de uma empresa que fabrica garrafas de vidro? É as garrafas de plástico, a chamada garrafa PET, que pode me substituir. Quem é o maior concorrente de uma empresa aérea? Não é outra empresa aérea, é sim a videoconferência. Eu estou entendendo, percebendo como é que é. Então a concorrência, é importante você monitorar a concorrência. Você tem que saber quem é que lhe substitui. Professor como eu, é uma profissão em extinção. Daqui a 15 anos de tempo, daqui a 15 anos, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter esse tipo de trabalho que eu estou fazendo aqui agora, que é gravar aulas e passar para os meus alunos. Eles vão estar em casa, na frente do computador, interagindo comigo através de videoconferência. Eu estava em 2005 em Portugal fazendo um pós-doutoramento e fui convidado pela Universidade de Brasília a fazer uma videoconferência. Fiz uma videoconferência a partir do meu gabinete, usando uma webcam e um Skype. Foi o que eu fiz. Empreendi uma ideia, inovação, porque foi coisa nova, uma oportunidade incrível, um risco incrível que podia ser que caísse do ar a ligação que estava sendo feita, mas era uma oportunidade do mercado. Quer dizer, a tecnologia me ajudou. A tecnologia é um instrumento que eu tenho que utilizar. Isso vai desaguar em quê? O cliente, eu tenho que criá-lo, mantê-lo e fidelizá-lo. Então a razão de existência de qualquer negócio é o cliente. Eu repito sempre isso. Eu tenho que criar o meu cliente. Sem cliente eu não tenho negócio. Eu tenho que procurar mantê-lo e depois fidelizar esse cliente. Por isso, quando se pergunta para uma pessoa qual é o objetivo do negócio, está aqui. É criar um cliente. O lucro é o resultado final que eu tenho que atingir. Se eu fizer tudo isso bem feito, eu tenho o sucesso que é ter um lucro. Então, se alguém lhe perguntar a partir de hoje qual é o objetivo do negócio, pode responder na hora, dizendo que é criar, manter e fidelizar o cliente. Porque eu tendo cliente, eu tenho negócio. Eu tenho lucro. Se eu fizer tudo bem feito, o lucro advém disto, de eu ter cliente.
dos clientes estarem comigo. Então, o objetivo de vencer desafios, os empreendedores são movidos a desafios. Eles têm ao se acordarem, todo dia de manhã é uma verdadeira corrida de obstáculos para superar os problemas. A burocracia, que é muito grande, a elevada carga tributária, entendeu? A própria dinâmica da economia, onde existem os concorrentes e existem os produtos substitutos, que vão, de certa forma, ameaçando ou abrindo oportunidades para o cliente, para o empreendedor. Para o empreendedor, não existe a palavra ameaça, existe a palavra oportunidade. Ameaça é uma oportunidade que eu não estou vendo, não estou conseguindo enxergar como oportunidade. Então, ameaça, repito, não existe no dicionário do empreendedor. Existe sim a palavra oportunidade, onde ele procura criar essas oportunidades para servir ao seu cliente. Se você pegar a palavra serviço, você corta, né, essa palavra, e você vai ver que a palavra servir está ali no meio. Quer dizer, o empreendedor, ele tem que servir ao cliente dele. O cliente é o rei, o cliente é que determina aquilo que eu vou fazer. Hoje a dica do consultor é sobre o ciclo do serviço de qualidade. Nós somos prestadores de serviço. Se eu chegar aqui e cortar a palavra serviço, é servir. Então nós hoje, de uma maneira geral, a nossa economia é baseada em serviços. Em serviços. E esse serviço tem que ser prestado. E o serviço é uma coisa que eu não posso acumular, não posso guardar. Eu tenho que prestar o serviço naquela hora que está ali. Então, o que é que eu quero chamar a atenção? A satisfação do cliente. Como já dissemos nas outras intervenções, nas outras dicas, a razão de existência de qualquer negócio é ter um cliente. Então, se esse cliente está satisfeito, há uma baixa rotatividade de clientes. Os clientes vão para a minha loja o tempo todo. Não há mudança de cliente. Eu não preciso estar investindo em buscar novos clientes, gastando muito dinheiro em propaganda, essas coisas todas. Mesmo sabendo que a propaganda é a alma do negócio. Se eu tenho baixa rotatividade de clientes, os clientes são fiéis, eu tenho uma boa margem de lucro. Eu não preciso baixar a minha margem de lucro, não preciso dar muito desconto, fazer muita promoção para atrair meu cliente. Meu cliente vai à minha loja, vai à minha casa comercial, vai ao meu estabelecimento prestador de serviço. Para o quê? Para ir buscar aquilo que ele quer, porque eu tenho o que ele quer. Eu não crio uma empresa para mim, nós não criamos. O empreendedor não cria uma empresa para si próprio. Ele cria uma empresa para satisfazer o desejo e necessidade de alguém. Ele dá na medida que a pessoa quer. Um negócio interessante é, quando o empreendedor gosta do que faz, isso implica em que, se eu tenho alta margem de lucro, é que eu posso pagar bem meus funcionários, posso premiá-los por isso, posso dar incentivos, posso motivá-los. Eu tenho outra satisfação dos empregados. Eu tendo meus empregados satisfeitos, eu tenho uma baixa rotatividade desses empregados. O que significa isso? Significa que eu não preciso estar fazendo o tempo todo rescisões de contrato, pagando multas de FGTS e nem ter que fazer processo de seleção, nem processo de treinamento para esses nossos funcionários que estão entrando. Então esse ciclo é fundamental. O empreendedor precisa ter esse ciclo em sua cabeceira. Ele tem que imprimir isso, colocar na sua frente para você ver que isso funciona. O inverso também é verdadeiro. Porque eu tenho o ciclo do serviço sem qualidade, que é a insatisfação do cliente. Quando eu tenho uma insatisfação do cliente, meu cliente não está satisfeito, o que é que isso acontece? Acontece de ter alta rotatividade dos clientes, eu vou perdendo os clientes, eu tenho que estar correndo atrás dos clientes. Eu tendo alta rotatividade de clientes, eu sou obrigado a baixar minha margem de lucro para poder eu vender. Baixando a margem de lucro para vender, eu crio uma insatisfação no cliente, nos meus empregados, porque meus empregados não vão ser bem remunerados, não vou poder dar motivando, não poder dar prêmios a eles porque eles venderam mais. E acontecendo isso, eu começo a perder meus melhores funcionários, meus melhores empregados, que é a rotatividade. Voltando para o quadro anterior, então existe uma estreita relação entre cliente satisfeito e empregado satisfeito. Então é preciso a gente conectar essas duas coisas. A razão de existência é o cliente, mas a empresa não sobrevive no mercado se não tiver um bom quadro de clientes dedicados, motivados e vestindo a camisa do empreendimento. Por isso que se diz que é uma estreita relação entre satisfação do cliente e satisfação dos empregados.